Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo vence no Morumbi o Cruzeiro. E aí vamos falar tudo sobre o jogão de ontem e também o que acontece a partir de agora. Vambora pro vídeo! Acabou agora há pouco, São Paulo 2, Cruzeiro 0 no Morumbi, quase 50 mil pessoas, bom público mais uma vez no Morumbi. Jogo não foi tão simples assim. Primeiro tempo o gol saiu logo, mas depois o São Paulo jogou mal no primeiro tempo, bem mal. Aí teve a expulsão e mesmo assim o São Paulo continuou mal, a expulsão do cara do Cruzeiro. Aliás, é esse que falam que é melhor que o Wellington, né? Esse cara aí. Mas no segundo tempo o São Paulo se ajeitou, fez 2-0 com o Caleri no começo e aí controlou o jogo 2-0. O São Paulo faz uma boa largada no Campeonato Brasileiro, hein? Já tá em quarto lugar, a um ponto do líder, que é o Flamengo, que enfiou 6 no Vasco. Rapaz, o Flamengo tá se acertando. Depois falam que eu sou, você é Melvin, não sei o quê. Enfim, vamos falar sobre o São Paulo. Pontos positivos, pontos negativos. Gostou, adorou, não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Eu gostei, não foi uma exibição brilhante, mas a vitória em casa, hoje a gente comentava antes de começar, acho que era um jogo um pouco divisor de águas, né, para o São Paulo, nessa largada de brasileiro. Se ia vencer em casa, recuperando um pouco daquele início ruim, perdendo para Fortaleza e Flamengo, ganhar em casa, colar na turma da frente, ou se ia estacionar e aí brigar no meio da tabela. Então, o São Paulo conseguiu a vitória necessária. Não acho que foi um jogo brilhante. Muita dificuldade no primeiro tempo, como você falou. Posso com você. Tanto que o Mano Paulo tá falando, deu pro gasto. Muita gente deu pro gasto, mas 3 pontos em casa sem depois, na segunda etapa, correr qualquer risco. Na primeira etapa correu muito. Nada mal. Eu acho que não tá nada mal e é uma campanha aceitável no campeonato, ainda lamentando aquela derrota na estreia para Fortaleza, que é muito difícil você recuperar aqueles 3 pontos em casa. Mas tá de bom tamanho e tem bastante coisa para a gente analisar, né? Porque foi um jogo sem o Luciano, sem o Igor, com o Lucas de 10, com o Caleri de 9 e tal. Aí sobre o deu pro gasto, eu vou falar, cara, é uma boa discussão essa. O mau primeiro tempo, ele tá muito na conta de 2 jogadores que estavam muito mal. O Moreira e o Bobadilla, para mim. Que jogaram nada. O Bobadilla perdidaço, não deu um combate, jogando muito mal. Lembrou o começo do jogo contra o Tarek, depois ele se acertou. E o Moreira, sério, ele não acertou absolutamente nada. O jogo inteiro quase entregou gol, ele foi muito mal. Então tá muito na conta do mau rendimento desses jogadores. Porque o Lucas jogou bem no primeiro tempo, o Caleri jogou bem, o Lucas fez gol e tal. O Juan tava jogando ok. O resto tava tudo acertado ali. Mas esses dois estavam muito mal. O curioso dessa situação é que o Zubeldia armou o São Paulo sem o Luciano, com o Lucas centralizado, Juan na direita, Nestor na esquerda. E, em tese, ele tinha 3 jogadores para tomar conta do setor direito. O Juan para marcar o lateral, o Moreira e o Bobadilla fechando o triângulo. O Juan também, eu acho que o time é curioso, né? Porque não é que não estava desguarnecido em tese desse setor, mas os caras não achavam. Erraram tudo. Não achavam e tudo mais. O Juan acho que melhora depois do segundo tempo quando troca de lado, e aí faz um segundo tempo melhor, embora no primeiro tempo tenha chutado bola na travessão, ele foi melhor do que o Bobadilla e o Moreira, que foram muito mal. Muito mal. E a ponto do Moreira sair, em tese, machucado no primeiro tempo, mas acho que sairia de qualquer forma. Em qualquer momento poderia ser o gol por tomou um esculacho do Zubeldia no campo, uma hora lá. Tomou uma chamada do cara pública dentro do campo. A galera tá reclamando do Juan, olha, cara, o Juan perto do Moreira, ele foi o Zidane em campo hoje. O Moreira não jogou nada e o Bobadilla também não jogou nada. Reclamar do Juan hoje é um problema. E ganhou o jogo, gente. Ganhou o jogo, tá? Acho que assim, a gente olha quarto lugar, se você for olhar a distância de pontos do primeiro até o, sei lá, o quinto, o sexto, a gente tá falando de pouca coisa, né? Eu acho que tem um ponto. Um ponto, então. Essa época do campeonato é assim ainda. Eu acho que o importante é você se manter ali, no caso do São Paulo, porque você tá falando de um time que tá começando um trabalho com o Zubeldia. Eu, de fato, não acho que os jogos estejam sendo espetaculares, que as vitórias são tranquilas e tal, mas é um time eficiente. Mas é nem normal que fosse assim, né? Porque é muito início de trabalho. Eu acho que mesmo nos jogos em que os resultados poderiam ser piores, eles não vêm sendo. Eu acho que o jogo de hoje mostra um pouco isso, assim. O São Paulo, de fato, era um jogo muito parelho ali, não estava melhor, mas nem o Cruzeiro estava melhor na hora que o Lucas faz o gol.
e isso eu tenho ressaltado. O Lucas tem potencial para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Se ele conseguir jogar na sequência, se ele não tiver problema físico e tal, tecnicamente esse cara não se discute, né? Joga aberto, hoje jogou mais centralizado, que eu acho melhor, inclusive, para ele, mas, assim, é um cara com um potencial absurdo, aquele cara que muda jogo e tudo mais. Eu não acho que o São Paulo esteja fazendo grandes atuações, mas acho que a sequência fala por si. Não dá para exigir do São Paulo grandes atuações de um técnico que está há 10 jogos mais ou menos no comando da equipe. Então acho que é muito importante começar da maneira que o São Paulo começa. É muito importante, para mim pelo menos sempre perceber que o Zubeldia sabe o que está fazendo, e não só nas escolhas que ele faz dentro de campo, mas quando ele fala do jogo depois, quando ele explica as opções que ele faz, as trocas que ele fez, como ele acha que um jogador ou outro pode atuar, você fala, cara, tem um caminho muito bom pela frente o São Paulo. Então, ainda que as partidas não sejam exuberantes, e não acho que são, acho que, inclusive, hoje a gente tem que ressaltar o Cruzeiro pela sua organização, porque mesmo, o André até falou, né, depois do... Mas eu acho que ainda no primeiro tempo, mesmo com um a menos, o Cruzeiro criou as suas chances, o Cruzeiro foi perigoso, o Cruzeiro poderia... O segundo tempo é que muda mais. Conseguiu se reorganizar. Que aí acho que também fala do Zubeldia, né? Porque o São Paulo volta para matar o jogo, mata com 3 minutos da segunda etapa, ainda continua um pouco ali botando a pressão. E depois cozinha. E depois cozinha, porque eu acho que é até normal, por todo o contexto que a gente está falando. Então, eu acho que o futuro do São Paulo, para mim, ele é promissor, não quer dizer que é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, não acho que seja. O brasileiro, pelo menos, não, mas acho que nas Copas tem toda a condição de brigar de igual para igual com qualquer um. Então, acho que o futuro ele é mais promissor do que as partidas têm mostrado essa qualidade até agora. Acho que os resultados são muito bons e isso é importante também para esse futuro, também para dar tranquilidade e tudo mais, porque a gente sabe como a banda toca por aqui. Vitória importante do São Paulo. São Paulo agora pega o elevador. Nesse momento está no G4 do Brasileiro e em linha ascendente. Fazia tempo que a gente não via isso. São Paulo no Campeonato Brasileiro subindo e se apresentando nas primeiras colocações, dizendo: eu estou aqui para competir pela parte de cima da tabela. É isso que eu falava antes do jogo e fico feliz em saber que o São Paulo enfrentou um jogo diferente e conseguiu vencer um jogo difícil, onde foi pressionado numa boa parte do primeiro tempo, fez o gol logo no início. Jogada individual do Lucas Moura, esse jogador vertical, hoje jogando mais centralizado, ele gosta, pega essa bola de trás e vai verticalmente limpando e batendo. O Anderson aceitou, mas o São Paulo fez o primeiro gol, teve ali um pouquinho mais de pressão, aos poucos o Cruzeiro começou a sair, e aí o São Paulo sofreu durante 20 a 25 minutos do primeiro tempo, onde o Cruzeiro poderia ter empatado, até merecia ter empatado, criou chances de gol, botou bola na trave, o São Paulo perdeu o meio de campo. O Barreal e o Matheus Pereira dominaram as jogadas, o Lucas Silva, também o Lucas Romero, com o Verón aberto na esquerda. O Cruzeiro incomodou bastante, não marcou por um tris. São Paulo ali teve menos juízo, né, do que, como é que é? Teve mais sorte que juízo, como diz o Magnão, tá, no primeiro tempo. Até que vem um lance que foi importante, né, para a definição, um lance justo, um cartão vermelho para o Marlon, uma entrada violentíssima no Caleri. Felizmente não houve lesão no Caleri, saiu, continua no jogo. E o Marlon foi expulso, o VAR atuou aí de uma maneira correta, não foi intervencionismo. Chamou o juiz, daqui também a gente percebeu que era uma jogada dura, mas eu achei o cartão amarelo ali de longe, à primeira vista, estava ok. O VAR mostrou para o juiz, claramente foi uma jogada para cartão vermelho. Isso que é a utilização do VAR de maneira correta, sem ficar procurando coisa. Oferece ao juiz e a todos uma imagem inequívoca de que o lance era para cartão vermelho. Foi assim que aconteceu. O Marlon, mesmo nos minutos finais, o Cruzeiro continuou incomodando. São Paulo foi pro vestiário e aí o Zubeldia fez alterações. O Arboleda saiu porque se machucou. O Luiz Gustavo, uma alteração técnica, tirando Bobadilha, que não vinha bem, Gustavo, e colocou ordem na casa, colocou cadência no meio campo, tranquilidade. O São Paulo passou a jogar melhor, vem no segundo tempo, como entrou no primeiro tempo, melhor, dominante, e logo numa jogada pela esquerda, tabela entre Wellington e Juan, o cruzamento para Caleri na cabeça, e ali dentro ele é bom demais, tocou para o Caleri, é caixa, gol, segundo gol logo no princípio do segundo tempo, e aí caminha a vitória, né? Daí o Cruzeiro, que vinha sonhando com quem sabe o empate, vamos jogar aqui retrancado e tal, uma correção do Fernando Seabra na lateral esquerda colocando o Kaique, mas quando toma o segundo gol, aí fora de casa com um a menos, aí o ímpeto, né, o ânimo dos cruzeirenses vai por água abaixo, e o São Paulo passa a administrar esse jogo. Faz substituições do Zubeldia, poupa o Lucas, poupa também o Caleri, e
tranquilamente o São Paulo trouxe essa vitória até o seu final. Acho que tem aprendizados, né, para esse jogo. A primeira vez que o São Paulo é dominado no Morumbi, mais posse de bola para o Cruzeiro, mas conseguiu ali arrancar uma vitória e suportar, né, o Campeonato Brasileiro. Ele se faz para quem aspira as primeiras posições de jogos também onde você não joga bem, onde você sofre, mas você tem um bom resultado. Esse foi um jogo que o São Paulo sofreu uma boa parte no primeiro tempo, mas conseguiu segurar a pressão do Cruzeiro, não tomou gol, e no segundo tempo foi e resolveu o jogo, e aí deu rodagem ao elenco. O Zubeldia está fazendo isso, o André Silva apareceu hoje no segundo tempo, o Diego Costa apareceu também na zaga, e o Michel Araújo entrou novamente, e o São Paulo sai do Morumbi para 44, quase 45 mil pessoas, com 3 pontos importantíssimos, e a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, apenas um ponto atrás do líder Flamengo. E na verdade podia até sair gol atrás do Botafogo, né? Exato, é isso que eu ia falar. Podia ser tecnicamente empatado com o Botafogo por conta dessa diferença no saldo de gols. É isso. Eu achei uma partida que o São Paulo contou um pouco com a sorte, mas é um time que jogando em casa se sente confortável, né? Mas precisava também ali melhorar, né? Melhorar ali a sua atuação, e fez justamente aquilo que eu falava, que é voltar pressionando para resolver a partida nos minutos iniciais, e fez. Então, pessoal, eu gosto muito desse tipo de jogo, para ser sincero, porque é o jogo que o São Paulo não jogou bem, mas venceu. E eu acho que um time que pensa em coisas boas e coisas melhores do campeonato, em títulos, ele tem que ter partidas em que ele não faz um bom jogo, mas vence. Eu lembro muito, pelo menos a história recente do Palmeiras, né? Mas aí do Abel tem vários jogos que ele não vai bem, mas ele vai lá no 1x0, vai no 2x1, vai naquele jogo chorado. Então isso é hiper, mega, super importante. Não basta só jogar bem, tem que vencer. E entre jogar bem e vencer, eu prefiro vencer jogando mal. Que foi o que aconteceu com o São Paulo, não foi uma das melhores partidas. Mas, principalmente o primeiro tempo foi bem ruim, né? Foi bem complicado, mas São Paulo conseguiu sair com a vantagem. Teve a expulsão que foi dada de maneira correta. E aí no segundo tempo o Zubeldia, com as suas mexidas, conseguiu controlar o jogo ali. Logo de cara fez o segundo também, que ajudou bastante. Mas é isso, o Zubeldia ele não encanta no campo ali, mas é muito eficiente. O time do Zubeldia, isso é o mais importante. O São Paulo continua vencendo e são 11 jogos sem perder. Então, assim, é uma campanha muito boa de momento. Claro que não é o favorito, né? Você vê ali na tabela Flamengo, Bahia, Botafogo, times com maior investimento que o São Paulo na frente. Agora que o Bahia é do Rogério Ceni. Imagina o Rogério Ceni ser campeão brasileiro pelo Bahia, meu Deus. Mas estamos na briga, isso que é o mais importante. Acho que ainda o foco é as Copas, né? Principalmente a Libertadores, mas ir bem no Brasileiro é super, hiper, mega importante. É o que eu falo, se demora estamos aí, né? São Paulo continua ali na frente, continua ali incomodando. É hiper, mega, super importante. Há quantos anos a gente não fala desde o São Paulo do Diniz lá? São Paulo aí brigando ali, assim, em cima da tabela, né? Então, foi mais pelo resultado. Acho que o resultado foi muito bom. Claro que também eu concordo com o Tirone ao que falar que teve 2 jogadores muito abaixo que acabam também afetando qualquer análise do time, que o Moreira, meu Deus do céu, o pior jogo dele fácil. O Bobadilla, como de alguns jogos ele entra mais cego do que mais perdido que cego em tiroteio, né? Mas ele depois ainda conseguiu se ajeitar, mas assim, a entrada do Luiz Gustavo dá uma tranquilizada. A saída do Moreira é fundamental. Do Ferrarese também para dar outra tranquilizada. E aí depois com 2-0 na mão, o Zubeldia faz o que ele disse, né? Saca o Lucas, saca o Caleri, saca os principais jogadores, resguarda esses jogadores, entendeu? Cara, é outra forma de pensar futebol, entendeu? É totalmente diferente com relação a Carpini, com relação até Dorival, mas com relação ao Ceni, né? Tem mais do que o jogo ali, né? Tem um campeonato, tem 3 campeonatos à vista, então, sabe? Quando viu que tava 2-0, que o jogo já tava meio que encaminhado, tá, vamos lá, vamos sacar os principais jogadores, que não tem necessidade de eles ficarem em campo e poderem se machucar. Então é isso, cara, tem coisas assim que são óbvias, né? O Zubeldia, ele acalmou os ânimos do São Paulo, ele, apesar de ser bastante, né, esquentadinho à beira do campo lá, Abel Ferreira, mas o cara é picado, mas acho que isso é importante comparado com o que a gente tinha anteriormente, que era o Carpini morto em campo. E, bem, os resultados estão vindo. O São Paulo é um time competitivo. O São Paulo vence fora, o São Paulo vence em casa, o que é importante. É coisa que não aconteceu no Campeonato Brasileiro passado.
Mas agora virão desafios muito maiores, né? O São Paulo não tem o seu goleiro titular. Pô, o Rafael foi bem demais ontem, né? Quando foi exigido, tava lá. O Ferrarese entrou, não vai ser mais uma opção. O Arboleda saiu machucado. Você agora tá com o Diego Costa, Alan Franco e os meninos da base. Qual é o tempo de recuperação da Arboleda? Então assim, você tem questões agora. O Bobadilla também foi jogar na seleção paraguaia, mas não tem ido bem e tem sido substituto do Pablo Maia. Vai ser o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tem saúde para jogar os 90 minutos. Então assim, tem questões agora que o Zubeldia vai ter aí 10 dias para treinar e para tentar resolver. 10 dias fundamentais, na minha opinião, até você conseguir recuperar talvez o próprio Arboleda. A gente tem falado aí que o Rato já voltou a campo, então assim, você tem possibilidades, oportunidades, e principalmente você tem tempo para ele treinar alguma formação nova, para ver as melhores opções e tudo mais. No meio da frente, São Paulo bem, Lucas Moura, Juan, Caleri, companhia, todo mundo bem. E Nestor também, não fizeram partidas extraordinárias, mas o Caleri fez seu golzinho, o Lucas fez seu gol, gols fundamentais no início do jogo. Isso é que é bom, fazer o gol no início do jogo, não São Paulo é cá quem tomar gol no início do jogo. Não tomou e fez 2-0, baliza 0, como diz o Arnaldo. Então assim, atuação não foi nota 10, mas o resultado foi nota 10, e isso que é o mais importante na minha opinião e no momento, né? O São Paulo tem um clima tranquilo, favorável para poder continuar a evolução desse trabalho. E lembrando, gente, o Zubeldia não tem nem 2 meses no cargo e o cara tá invicto, e o São Paulo mudou da água pro vinho com o Zubeldia depois da troca com relação ao Carpini. Então é isso, gente. O São Paulo aí agora vai se preparando para o próximo confronto, que é só contra o Inter, sem ser nessa semana, na outra. E a gente vai estar falando de São Paulo, porque eu sempre digo, né? Mesmo não tendo jogo, tem São Paulo, tem notícia, meu amigo. E o mercado da bola vai reabrir e tudo mais. Então, assim, pode ficar tranquilo que vai ter vídeo no canal, tá ok? Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.